Continuamos essa quarta série de entrevistas com os candidatos ao Senado aqui pelo Piauí. Mais uma vez nós pontuamos que a TV Costa Norte enviou comunicação e convite a todos os candidatos e candidatas que concorrem ao Senado e também ao governo do Piauí, e de já parabenizo a todos que participaram e participarão dessa oportunidade de diálogo com os nossos telespectadores ao longo desse período, possibilitando uma melhor análise dos eleitores ao cenário político 2022. Vamos a uma breve explanação do currículo do entrevistado de hoje. Ele é Wellington Dias, filiado ao PT, nascido em 1962 em Oeiras, casado, 3 filhos e 3 netos. Foi bancário e também radialista, atuante em movimentos sindicais desde a década de 80. Formado em letras, Wellington é escritor e membro da Academia Piauiense de Letras. Na vida pública, foi vereador de Teresina, deputado estadual, federal e senador, e governador do Piauí por 4 mandatos. Vamos, portanto, à entrevista gravada com o candidato, condição que também foi oportunizada aos demais convidados. Portanto, como dito na apresentação, nosso entrevistado de hoje ao Senado, candidato ao Senado, é o Wellington Dias, do PT. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Um prazer, estou muito feliz em estar aqui e saudar aqui todo o povo da Parnaíba e também aqui de toda essa região que acompanha, os que acompanham também, eu sei, pelas redes sociais no Piauí e no Brasil. Eu gostaria de advertir o senhor que o senhor terá 25 minutos para utilizar da forma que melhor lhe convier, para que a gente possa discutir aqui assuntos pertinentes às eleições 2022. Candidato, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor ainda sobre essa polarização do Congresso. Independente de quem foi eleito presidente, parece que essa polarização ainda vai continuar. De que forma o senhor pretende atuar dentro dessa conjuntura nacional? Helder, nós temos uma situação em que o Brasil ele criou, não é uma simples polarização, é algo realmente bem mais grave. Na verdade, nós temos um pensamento que não é só no Brasil, ele está no mundo. Veja a afinidade entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, para citar um exemplo. É um pensamento que ela vai numa linha contra a humanização. Nós tivemos um período em que cresceu a humanização no planeta, ou seja, mais direitos, mais igualdades, a condição de que se tenha uma política de paz, uma política relacionada ao bem-estar, ou seja, onde se tenha menos exploração ou nada de exploração entre as pessoas. E isso, de certa forma, incomoda uma parte da sociedade. Há uma parte, não é, que tem, talvez, dentro, né, de si, pela formação ao longo de gerações e gerações, um pensamento, não é, de um mundo para poucos, não é, um mundo, vamos dizer assim, com um aspecto até mesmo no caminho da naturalização das várias formas de violência, de preconceito, enfim. E isso ela é mais grave quando chega ao Brasil, com tensões na política, tensões religiosas, tensões sociais e, ao mesmo tempo, numa completa ausência de um plano na perspectiva que a gente considera aquela mais adequada. Eu gosto da palavra time do povo no Brasil, e aqui é um campo político que sabe o preço que foi a Constituição de 1988, ali um pacto de classe, um pacto que nos tirou de um período autoritário e caminhamos numa linha. O país precisa avançar em educação, não é? Garantir a educação pública, mas garantir também a possibilidade da educação privada. A profissionalização, cada vez valorizando com medições a qualidade. Garantir que a gente tivesse qualidade de vida, alcançar
uma expectativa de vida, reduzir mortalidade infantil, reduzir mortalidades que são possíveis, reduzir violência, que é um grande desafio, e a outra, renda, não é? Ou seja, a necessidade de se ter aqui um crescimento na renda, como empregado, como autônomo, como micro, pequeno, médio ou grande empreendedor, e todo mundo convivendo, o do campo, da cidade, enfim, numa forma integrada. Fazer crescer o país, um país continental como o Brasil, de forma, não é, mais, eu diria, igualitária. Então, por isso, ainda já o presidente Fernando Henrique já lançava o Avançar Brasil para todas as regiões. Um projeto ainda tímido. O presidente Lula, um Brasil para todos, depois o programa de aceleração do crescimento, que foi conduzido pela presidenta Dilma, que resultou em avanços nas mais diferentes áreas. Então, o Brasil vinha em diferentes mandatos, diferentes governos, num acumular, não é, de avanço, tendo o ser humano como centro. E, de repente, a gente dá uma freada brusca, e aí agora tensão social. É o presidente da República que abre tensões. Pessoas que estão em cargos de ministro que abrem tensões contra o TSE, tensões contra o Supremo, tensões contra o Congresso, tensões o tempo todo com governadores. Então, a minha presença no Senado, ela é pelo momento que a gente vive no Brasil. Deus me deu alguns talentos, acumulei uma experiência e me coloco a serviço do povo do Piauí, representando o Piauí na Casa da Federação, por onde já passei, que é o Senado Federal, numa perspectiva de contribuir. Contribuir, é claro, estou muito animado com a perspectiva da eleição da chapa Lula-Geraldo Alckmin. Eu acho que é uma pactuação também importante, dois líderes de dois campos políticos, não é, que ali se colocam à disposição, como eles dizem, para reconstruir o Brasil. Aqui no Estado, uma geração nova, Rafael Fonteles, 37 anos, bem preparado, uma pessoa que conhece de viver, de trabalhar, fruto do seu mérito, de estudar, de trabalhar, se dedicar, essa paixão que ele tem também pelo Estado, para governador, não é, com uma boa bancada aqui na Assembleia e na Câmara Federal, e eu quero me colocar ali à disposição para ajudar, junto ao Lula, é claro, para as prioridades do Piauí, mas o Brasil também, no sentido da gente encontrar um caminho que possa ter um país com mais estabilidade, com mais harmonia, até porque isso é necessário para a gente alcançar as condições de desenvolvimento, seja pensando internamente o Brasil, seja na relação que o Brasil sempre trabalhou de forma pacífica com todos os países do planeta. Dentro dessa experiência que o senhor mesmo já destacou, né, tendo passado pelo 4º mandato como governador do estado do Piauí, já foi senador também, eu gostaria de lhe perguntar que diferencial nesse novo processo no Brasil o senhor acredita que pode fazer de forma factível atuando no Senado? Que novidades o Wellington Dias vem para uma nova legislatura? É um momento realmente novo. Primeiro, a gente teve uma espécie de apartheid entre o poder central, e não foi só com o Piauí. O poder central e as chamadas políticas de interesse maior da população. A população, você olha assim, o que ela precisa? Ela precisa, como costuma dizer o Lula, tomar café, almoçar e jantar todo dia. Hoje nós estamos falando aí de aproximadamente 80% das famílias que têm uma situação de dificuldade de alimentação adequada. O Brasil já tinha saído desse mapa, não é, da família, 80 milhões de pessoas, desculpe só, de pessoas, e aí, é claro, a gente tem que trazer isso para o centro. Voltar a Conab, voltar uma política que, de um lado, garanta renda e, do outro lado, um preço adequado. Uma política que possa estimular o produtor a uma melhor e cada vez maior produtividade, porque é isso que faz o preço reduzir, não é? Ao mesmo tempo, aumenta o salário mínimo,
correção na tabela do imposto de renda, garantir as condições de reajuste para o servidor público federal, que ficou sem reajuste, isso é classe média, mas, ao mesmo tempo, garantir também que a gente tenha apoio às pessoas que, físicas ou jurídicas, estão endividadas, para que a gente tenha uma alternativa, um grande plano de renegociação, não é, desse endividamento, que a gente possa, o próprio setor público vive isso, e garantir assim mais pessoas entrando na chamada economia formal, voltando a poder consumir, a poder trabalhar. As pessoas jurídicas também terão um apoio como o Lula fez, aliás, lá entre 2003 e 2007, eu era governador na época e acompanhei, e isso permite gerar mais emprego, gerar mais renda. Quando a gente olha esse estímulo que o governo dá, principalmente para os autônomos, estou falando aqui de dentista, engenheiro, advogado, jornalista, são pessoas que têm uma formação, querem trabalhar, não é, como um microempreendedor individual, e ele precisa de um apoio. São pequenas empresas, né? As médias também, as grandes elas têm suas alternativas, mas mesmo essa também ter uma condição de que possam abrir espaços maiores dentro do mercado global e se integrando com médias e pequenos internamente. Eu acredito também que a gente precisa ter um olhar para essa área da segurança. O Brasil vive um contexto novo. Lá, quando eu comecei o mandato, ainda era a época da pistolagem, ainda era a época das gangues, como a gente chamava. Hoje não, hoje é o crime organizado, aquele que a gente via muito localizado ali, Rio, São Paulo, ele se espalhou pelo Brasil. O negócio, não é, da cocaína, do tráfico de mulheres, da prostituição, de armas, da lavagem de dinheiro, ela globalizou e chegou ao Piauí, chegou aos pequenos municípios. Então, a gente aqui criou uma ótima rede de tratamento, de cuidado com as pessoas que são dependentes químicos, mas há necessidade de uma estrutura que um Estado sozinho não pode. Então, o presidente Lula assumiu, eu tive com a representação do Fórum dos Governadores do Brasil e do Consórcio Nordeste, e recentemente pactuamos com Lula Alckmin que o Brasil, pela primeira vez, poderá, o governo do Lula, assumir, não é, a coordenação nacional na área da segurança. Ter, como foi criado, e o Bolsonaro acabou, o Ministério que cuida com prioridade da segurança, assim como a gente tem da educação, da saúde, pela temática prioritária da população. Com base nisso, a gente poder trabalhar a proteção das fronteiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Rodoviária, mas integrada com a estrutura dos estados, civil, militar, trabalhar as condições da proteção dos portos, aeroportos, enfim. Aqui o objetivo é não entrar droga, não entrar arma, por isso tem que ter o cumprimento do plebiscito sobre a lei do desarmamento, que está também no nosso programa estadual e nacional, garantir que a gente tenha com isso a redução, trabalhar com a ciência, a universidade da segurança, como estamos nos comprometendo, eu quero defender no Senado, junto à ONU, a universidade da ONU no mundo, no Brasil. E no Brasil, ela tem uma presença focada exatamente para a pesquisa, para a formação qualificada, inclusive servindo de parâmetro para outras regiões do mundo. É uma disputa Brasil, México, e eu acho que o Brasil tem todas as razões para isso. A preocupação com o avanço que a gente teve na educação, com muita gente se formando aqui, mesmo em Parnaíba, em outras regiões do Piauí, se formando em educação técnica, ali em Cocal, em Piripiri, em várias regiões, ela coloca uma demanda de milhares de jovens que hoje têm um diploma de educação técnica, educação superior. Cadê a oportunidade? Isso eu vivi lá na minha geração da infância. A gente saltou isso e agora voltou de novo. Então, ter um programa voltado para isso. O Rafael está, inclusive, propondo que já na escola de tempo integral se tenha o estudo, a bolsa já para o estágio, o aprendizado teórico, mas o aprendizado prático e o estímulo para o primeiro emprego, que também necessita de um apoio forte do governo nacional, tanto para nível médio e a volta dos cursos
de curta duração, o Pronatec, como a gente conheceu ali no primeiro mandato do Lula. Mas eu quero também a volta dos programas naquilo que é essencial para o povo. Minha Casa Minha Vida, os programas na área, não é, da agricultura familiar, do homem do campo, os programas de apoio ao empreendedorismo. Enfim, é isso que me move a estar lá no Senado, para que a gente possa ajudar o Brasil a ir numa direção que a gente saia dessa coisa do fuxico, não é, do fake. Bora botar o país aqui numa direção que dê bons resultados para o nosso povo. O senhor está falando em fuxico, em fake. Há uma especulação que caso o presidente Lula seja eleito, não é, para esse novo mandato, o senhor venha a ser chamado para ocupar uma vaga em algum ministério. E aí, eu gostaria de fazer um link com o senhor escolheu 2 suplentes, lógico, como manda, né, o cargo de senador. Como que esses 2 suplentes eles poderão representar esse mandato, essa figura de Wellington Dias, caso o senhor vá para algum ministério? O Helder já facilitou minha vida aqui, porque disse que já traz logo a palavra especulação. Na verdade, eu sempre digo assim, primeiro, o que for um propósito de Deus, sempre estou pronto, tá certo? Mas na prática, assim, o presidente Lula, que eu conheço já de muitos anos, ainda no movimento sindical, eu tinha 16 anos, hoje tenho 60, né, quando eu conheci o Lula, é uma pessoa muito correta, no sentido de não dar um passo, não é, fora, não é, do tamanho da passada que ele pode alcançar. O que ele diz sempre? Primeiro, temos que respeitar eleitores, eleitoras, não é? Então, nós temos agora que focar na eleição. Ele não tratou, não é? Eu estou lá na coordenação da campanha, não tratou com ninguém, mas ninguém de nenhum partido, sobre composição de governo. Então, aqui eu estou focado para o Senado, estou me colocando com muito entusiasmo, eu brinco muito, pode vir quente que eu estou fervendo de vontade de trabalhar, não é, para colocar-me a serviço do meu povo. Eu conheço bem o Piauí, eu acho que uma energia nova como essa do Rafael no governo, a gente tem a expectativa, para pensar um minuto, se a gente trabalhou como trabalhamos nesse período, o Estado hoje todo integrado por estradas asfaltadas, agora todo integrado de rede de fibra ótica, o ciclo completo da educação, da creche, educação infantil, até o ensino superior em todos os municípios. Assim, se pode ser de oposição, e isso eu respeito, sou um democrata, por isso que eu amo a democracia, mas não pode deixar de desconhecer que há avanços muito fortes em todas as áreas no estado do Piauí. E poder agora acelerar essa integração Lula presidente, Rafael governador, a minha presença no Senado com o Marcelo Castro, também um senador muito comprometido com o Piauí, aqui a nossa bancada na Câmara, a nossa bancada na Assembleia, com os líderes municipais, com os líderes sociais, com a ciência, a academia, com um conjunto de forças vivas da sociedade, eu acho que a gente vai chegar lá. E nosso objetivo, o que muda de completo? Nós temos de novo uma coisa atrasada. É um Piauí para os que são desse lado. Não, eu quero um Piauí que a gente possa trabalhar para todas as pessoas. Todas as pessoas. Um Brasil para todos, um Piauí para todas as pessoas, se Deus quiser. Há um ditado na política que diz que o voto para senador é sempre o último a ser escolhido. No geral, de todas as pesquisas que já foram divulgadas, o senhor está sempre na frente com uma longa diferença do segundo colocado. O senhor acredita que essa eleição já está definida? Não, nada de sapato alto, nada de já ganhou. Com muita humildade, eu trabalho como se estivesse lá em último lugar. Quero agradecer aqui a cada pessoa, a você que está aqui me acompanhando, a cada homem, cada mulher, pela confiança, não é? Isso é uma grande responsabilidade, eu sei o tamanho da responsabilidade que recai sobre mim. Às vezes pessoas que eu estou encontrando agora, gente que eu nunca tinha dado um abraço, olha, desde a sua eleição, lá de vereador,
ou lá de deputado estadual que eu voto para você. Ou seja, você imagine o tamanho da responsabilidade que isso representa. O que eu peço a Deus sempre é que eu possa honrar essa confiança. Não compro o voto, gosto de pagar o voto, trabalhando e trabalhando muito. E se Deus quiser, é isso que eu estou entusiasmado para fazer. Eu confio muito no projeto que estamos apresentando para o Piauí. É uma mudança no sentido das prioridades aqui. Repito, lá atrás a gente tinha prioridades completamente diferentes. Era na saúde, era na segurança, era na educação, era mesmo no mercado de trabalho. Hoje há uma outra realidade e a gente precisa realmente dar passos bem diferentes. Eu acredito assim, pegar um exemplo, a presença do Lula, ela facilita para a gente retomar projetos que precisam do governo nacional e que ficaram no meio de caminho. É o caso do tabuleiro litorâneo, é o caso aqui que já está em andamento ali, mas a gente vai poder acelerar o porto de Luiz Correia, trabalhar as condições de completar os investimentos aqui, no hospital de alta complexidade para Parnaíba e região, a gente fortalecer a nossa estrutura educacional. Parnaíba hoje é um polo de educação aqui, somada com Luiz Correia, integrada com Cajueiro da Praia, Ilha Grande, aqui com Bom Princípio, Cocal, Piracuruca, Caxingó, Caraúbas, onde tivemos hoje, ali, Buriti dos Lopes, toda essa região, nós queremos fortalecer um centro educacional, um centro de saúde, um polo de comércio atacadista, varejista, mas também um polo produtor de frutas, produtor de grãos, produtor de leite, produtor de pescados, produtor de um conjunto de coisas que, se a gente tem o apoio do governo central, isso tem um efeito maior. Então eu quero estar, se Deus quiser, de portas abertas no Senado Federal, cheio de energia para trabalhar nessa direção. Pela força do hábito, é quase impossível não lhe chamar de governador, mas aqui o senhor está candidato. O senhor tem tempos finais ainda para fazer as suas considerações para os nossos telespectadores. Então, eu digo aqui, Boeldi, quero me dirigir aqui aos que estão nos acompanhando. Primeiro, parabenizar aqui a TV Costa Norte pelo importante trabalho, sério, correto, dedicado ao longo desse período. Aproveitando aqui, durante muitos anos as pessoas se acostumaram. Eu tive o privilégio de 4 vezes ser eleito governador e 4 vezes no primeiro turno. É um privilégio, não é nada, não é de sapato alto, mas o único brasileiro que alcançou essa condição. Bastante animado com a campanha, eu avalio, conheço, acompanho as eleições. É um time que tem condições reais. Já tem 24 dos 30 deputados e deputadas da Assembleia e temos a chance de fazer 25, 26 das 30 vagas da Assembleia Legislativa, portanto mais de 80%. Na Câmara Federal também, a gente já tem 7 das 10 vagas que já são parte do chamado time do povo e condições reais da eleição de pelo menos 8 até 9 vagas dessas 10 da Câmara. E eu estou aqui, humildemente, me colocando à disposição para essa vaga ao Senado. Agora não é mais o 13, agora é 131. Não é 131, o Wellington Dias para o Senado. E aqui reforçar a importância desse time, que tem chances reais de eleger Rafael no primeiro turno, com o número 13, peço aqui voto para mim, voto para ele, para todo esse time, e para Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula. Gosta do povo, gosta do Piauí, e acho que vai ser muito importante a gente, de um lado, eu vou votar no Lula, tá bom, mas o outro lado é o Bolsonaro, você vai votar no Lula e vai botar um governador, um senador, a democracia permite, mas o ideal para essa integração é que a gente tenha um projeto do Estado muito casado, muito combinado, integrado com o projeto nacional. Aquilo que é o projeto do Lula já será também, como foi lá entre 2003 e 2010, o projeto do Piauí. Então eu estou bastante animado, porque eu digo sempre, esse time aqui é Deus do comando, força do povo, e se Deus quiser, vamos construir essa vitória junto com você.
candidato utilizou bem o seu tempo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do diálogo aqui com o senhor. Como a todos, eu também desejei sucesso e um bom trabalho nessa caminhada. Obrigado. Deus abençoe.